desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Nós temos o quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então, isso mesmo, sabe com quem? Com o pastor Pedro Moura, que já está com a gente, já está por aqui. Bom dia, meu amado pastor, tudo bem? Bom dia, meu querido. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, graças a Deus, tudo em paz. Estou te ouvindo muito bem. O senhor está me ouvindo bem por aí, né? Muito bem, graças a Deus. Maravilha. Tá em Salvador? Estou em Salvador, na terrinha que chove e faz sol. Tá certo. Coisa boa, então. Muito bom tê-lo mais uma vez. Mais uma vez a gente quer agradecer em nome de toda a equipe Rede 316 pelo seu tempo aí disponibilizado para que nós pudéssemos mais uma vez estar aprendendo com o Senhor aqui nesta manhã. Bom, pastor, tem uma pergunta aqui que já mandaram aqui pra gente. Hoje nós vamos estar falando, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo o assunto, né, que a gente vai estar falando. Mas tem uma pergunta aqui e assim, mandaram a pergunta e é meio desaforada. Não sei se eu posso ler a pergunta. Pode ler uma pergunta desaforada, pastor? Pode sim. A pergunta é a seguinte: o ouvinte Ângelo Marques, que tem acompanhado a Rede 316, disse que... Peraí, deixa eu só abaixar um pouquinho mais aqui nossa musiquinha aqui de fundo para ficar bem bacana. Vamos lá, repetindo. Ele está dizendo o seguinte: o ouvinte Ângelo Marques, que tem acompanhado a Rede 316, disse que não entende o fato de o Senhor ter usado a Septuaginta no programa passado, né, sobre Saul e a necromante. Na verdade, ele diz estar decepcionado pelo fato de o Senhor ser um homem muito estudado em hebraico, e ele esperava que o Senhor utilizasse outra fonte de consulta. E aí, doutor Pedro, por que usar a Septuaginta? Veja só, eu hoje estava falando pela manhã com o Romeu e o William. Sim. Que a gente tem que separar um pouco do tempo de cada semana para responder essas perguntas. Chegam algumas, aí o que é que a gente faz? A gente seleciona a que for mais completa, mais pertinente, que englobe as outras, e para a gente separar algum tempinho para falar sobre isso. É muito importante. O nosso programa, eu digo ao Ângelo, eu não sei de onde ele disse que é parente de um ex-aluno. Eu tive tantos alunos que aí fica difícil a gente saber. Que ele não se preocupe em pedir desculpas, porque o nosso quadro, e você concorda, Albert, é para concordar e discordar. Sim. Não tem uma pessoa que seja dono da verdade, que tenha a última palavra, né, que seja dogmático sobre todos os assuntos da palavra de Deus. Agora, o que eu preciso dizer ao Ângelo é que quem não entendeu fui eu. A posição dele. Sim. E até fiquei preocupado, porque ele se disse decepcionado, mas ele não incluiu uma justificativa para o desapontamento dele. Eu perguntaria a ele: será que a Septuaginta é uma versão indigna de ser consultada? Absolutamente não. Na verdade, ele reclamou que eu deixei de lado o texto massorético. É verdade que o texto massorético é o padrão. Ele foi o primeiro. Ele é em hebraico, a língua que Deus revelou a sua palavra, hebraico e aramaico. A Septuaginta é em grego. A diferença é que um é tradução do outro. A Septuaginta é a tradução do texto massorético.
E eu tenho uma grande preocupação com isso, sabe, Elber? Porque ele não é o único. Sim. E isso é muito sério. E pessoas que não creem na fidelidade de traduções importantes como a Septuaginta. Outra tradução importante, a do João Ferreira de Almeida, que traduziu para o português, aquele português lá, que traduziu a Bíblia para o português lá em Amsterdã. E eu já debati questões dessa natureza com gente que entende que só o original tem valor. E para mim isso é um absurdo. Se só o original deve valer, isso complica muito, porque nós temos o original e a Bíblia é o livro que tem mais originais, mas ninguém tem um autógrafo dos autores. Qual é a diferença de original para autógrafo? O original é qualquer texto na língua original. Mas o autógrafo, Elber, é o texto que saiu da pena do autor inspirado. O manuscrito de Moisés, por exemplo. Onde é que eles estão? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque se temos originais, temos como afilar, temos como cotejar, aferir as traduções. Agora, e é uma coisa que eu tenho sempre pedido a Deus, pela importância das traduções, é que Deus continue a levantar tradutores da Bíblia. Né? O que eu diria ao irmão Ângelo? Que a Septuaginta e o texto massorético, ou o texto massorético e a Septuaginta, não são rivais. As traduções não rivalizam entre si, pelo contrário, elas se completam. Se nós desprezarmos a Septuaginta, temos que desprezar todas as versões que vieram do texto massorético, inclusive as traduções em nossa língua, que vieram do texto massorético para o português, não é verdade? Sim. João Ferreira de Almeida, em 1681, muito antes a Vulgata, 4º século depois de Cristo, do texto massorético do hebraico para o latim. Vamos desprezar essas traduções e outras porque não são em hebraico? Então todo mundo tem que falar hebraico. E como é que o Senhor tornaria conhecida a sua palavra em todas as línguas se não fosse através da tradução? Eu queria que o Ângelo me respondesse, por exemplo, o que é que diferencia a Septuaginta das traduções que eu citei? Essas e outras. A diferença é que a Septuaginta foi a primeira entre elas, 3 séculos antes de Cristo. A Septuaginta estava sendo traduzida e ela foi concluída no 1º século antes de Cristo, lá no Egito. E é uma bênção de Deus que, naquela época, a língua mais importante do mundo era o grego. E Deus permitiu a tradução. Aliás, tem um livrinho da CEPAL que eu recomendaria a leitura. De onde veio a Bíblia? Esse livrinho fala como Deus foi abençoando o mundo. A cada ocasião, cada período, Deus permitia a tradução da sua palavra na língua mais importante do mundo. A Septuaginta foi quando prevalecia o grego. Depois veio a Vulgata, quando prevalecia o latim. Depois veio a King James, quando prevalecia a língua inglesa. Então a tradução da Septuaginta é uma bênção de Deus. Agora, ele disse na questão dele que eu deixei de lado o texto massorético, mas isso não aconteceu. Eu acho que, não sei se ele não prestou bem atenção, mas toda a análise que eu fiz foi baseada no texto massorético. Agora, eu poderia ter feito a análise toda na Septuaginta? Eu poderia. A única diferença era que, em vez de traduzir do hebraico para o português, eu teria que traduzir do grego para o português, mas isso não seria problema nenhum,
nós poderíamos ter feito toda a análise com base na Septuaginta. Agora, o que parece que confundiu ele foi o versículo 7. Porque no versículo 7 eu usei a Septuaginta. Mas no versículo 7 eu usei tanto a Septuaginta quanto o texto massorético. Acho que ele não percebeu. Porque eu usei a palavra ouve, que é a palavra hebraica para necromante, e eu usei a palavra engastrimiton, que é a palavra ventríloco, onde foi usada a palavra ouve no texto massorético, a Septuaginta usou o grego engastrimiton, que é a palavra para ventríloco. Então, mas isso é um absurdo? Não. O profeta Isaías usou a palavra ouve em Isaías 9:4 como tradução de ventríloco. Quer dizer que existe o uso da palavra necromante não só na Septuaginta, mas no texto massorético. É só o meu amigo Ângelo abrir a Bíblia dele em Isaías 9:4, se ele puder olhar o texto massorético e ao lado cotejar com a Septuaginta. Essa palavra que aparece em Isaías 9:4, no massorético, é ouve, que é traduzido por engastrimiton, que é necromante. Então, o profeta Isaías diz claramente que uma voz que sobe da terra, essa palavra ouve, que ele traduziu como necromante, uma voz que sobe do fundo da terra como a voz de um ventríloco. Olha que coisa interessante, né? Então, o testemunho do TM, do texto massorético e da Septuaginta são o mesmo. Todos dois estão querendo mostrar que o que aconteceu em Endor foi fruto do engano de Satanás. E outra coisa que o Ângelo precisa saber é que essa palavra ouve também é traduzida como vaso. Olha que coisa estranha. A mesma palavra que é traduzida por necromante, por ventríloco, é traduzida por vaso. Como é que a gente explica isso? É que o ventríloco, aqui nesse texto, é um vaso a ser possuído por Satanás. Deus não diz que nós somos vasos para sermos usados por ele? É 2 Timóteo, capítulo 2. É só procurar qual é o versículo. Deus disse que somos vasos para uso. Paulo diz a Timóteo que nós somos vasos para uso do Senhor. Satanás também tem vasos para uso dele. Necromantes, ventrílocos, que se fizeram, no caso daquela mulher, que se fizeram passar por Samuel. Então, meu querido Ângelo, eu usei a Septuaginta porque é uma tradução milenar, é a primeira tradução do texto massorético e as demais que se seguiram tiveram como padrão o texto massorético também. A exceção, é claro, de tradução de tradução. Quando você pega uma tradução e com base naquela tradução você traduz outra tradução, é preciso ter cuidado com essas traduções e também com as paráfrases. Muito cuidado com tradução de tradução e também com paráfrases. Uma vez eu estava numa igreja e uma pessoa leu um texto bíblico numa paráfrase, eu acompanhei no meu texto e não tinha nada a ver com o texto. Aquilo não era a palavra de Deus. Então, e por último,
dizer ao Ângelo e aos meus ouvintes que se a Septuaginta fosse uma versão espúria, o Senhor Jesus não usaria a Septuaginta, e o Senhor Jesus usou a Septuaginta. Os apóstolos usaram a Septuaginta, portanto, eu também uso com segurança. A Septuaginta é uma tradução que não rivaliza com o texto massorético. Aliás, as traduções entre si não rivalizam entre si. Elas, pelo contrário, se completam. Por que o estudante procura várias traduções quando ele quer interpretar um texto? Porque elas se completam. Acho que é mais ou menos isso aí para o meu amigo e Ângelo, e eu espero que Deus o abençoe na compreensão dessa simples explicação. Elber, com você a palavra aí para a gente ver o que é que tem hoje aí para a gente. Muito bem, pastor. Olha, e olha que eu jamais imaginaria que o assunto da semana passada poderia trazer alguma polêmica, né? Mas o Ângelo conseguiu trazer aí, achar uma trava no meio do caminho. Mas olha, o assunto de hoje, pastor, eu aconselho até a gente dividir, né? Eu acredito que as respostas que o senhor tem para o assunto de hoje, eu aconselho até a gente dividir em 2 etapas, né? A gente começar hoje, que eu tenho certeza que não vai dar tempo, até porque agora já nos resta aí meia hora. E então assim, e é muito mais polêmico, né? E assim, e já começa com a pergunta, já, né? Uma pessoa que já tem aqui todo um argumento antes de fazer as perguntas, né? E, então aí, lá vai, segura aí, pastor. Pastor Pedro Moura, sou adventista, é o que ele está dizendo. Desculpe-me não me identificar. Foi no seu Facebook que eu peguei o link desse programa. Somos amigos no Face. E obrigado, porque o senhor não me deletou. Aí botou aqui RS rindo, né? Uma vez eu discuti com o senhor pelo Facebook sobre dízimo. Naquela ocasião eu fui meio agressivo e me lembro que o senhor me falou sobre 2 advérbios na Epístola aos Hebreus. Mas o senhor me enviou o texto em grego para eu traduzir. Acho que àquela altura o senhor já estava irritado comigo. Me desculpe. Na ocasião, tentei traduzir com a ajuda da internet e mandei a tradução para o senhor. Sua resposta, eu me lembro até hoje. Estude grego mais um pouquinho para depois ensinar sobre dízimo. Será que o senhor me responderia agora? São 3 perguntas. E lá vai as perguntas, pastor. Eu vou fazer as 3 e aí o senhor vai destrinchando cada uma aí, por favor. O dízimo continua no Novo Testamento? Aí a opinião dele, falando: eu pessoalmente creio que não. Como explicar Hebreus 7, de 1 a 10? Quais são e o que significam aqueles 2 advérbios que o Senhor mencionou nesse texto aos Hebreus? Gente, bota para gravar, porque vamos que vamos. Vamos lá, meu pastor. Ô Carlos, meu amigo, é um prazer reencontrar você aqui na Rede 316. Espero que você continue acessando essa boa rádio que tem muitas bênçãos para você. E tenha começado a estudar grego, né, pastor? Hein? E tenha começado a estudar grego. De preferência. Eu acho, Carlos, que a nossa conversa no Facebook, ao que parece, não prosperou muito. Mas rendeu frutos, porque agora estamos de volta, não é? Pronto. Aliás, houve um outro rapaz no Facebook que também se disse adventista e combatia o dízimo, assim como você, Carlos. Eu tenho amigos adventistas e até onde sei, os adventistas tanto pregam quanto praticam o dízimo. Uma vez eu trouxe um remédio dos Estados Unidos para uma amiga adventista e ela veio me pagar por aquele remédio. E eu disse a ela que não tem nada
Não tem nenhum acerto de contas, é para você, eu trouxe e é seu. Ela imediatamente ela disse assim: eu vou entregar na igreja. Mas o Carlos, você, Carlos, me parece assim contrário aos seus pares. Não sei se você combate, me parece um estranho no ninho, ou que não conhece as doutrinas da sua igreja, ou que não concorda com as doutrinas da sua igreja. Mas isso não vem ao caso, é uma escolha sua pessoal. A minha primeira resposta é: o dízimo é uma instituição bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A ideia de 10% vem do Antigo Testamento, porque a palavra dízimo em hebraico é o número 10. Então, em hebraico, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, o texto diz: e ele, Abraão, deu para ele, Melquisedeque, 1/10 de tudo. Dízimo é o número 10. Eu vou dar 1/10 de tudo que eu recebi. Foi isso que Abraão disse. E aí existe uma controvérsia, não é? Se vigora o percentual 10%, se não vigora. Mas essa controvérsia, aliás, a controvérsia do dízimo às vezes divide os crentes. O triste da história é isso. Não é haver uma controvérsia, é que às vezes isso divide os crentes. Eu me lembro que quando estava discutindo com o Carlos no Facebook, já faz algum tempo, não sei como é que ele lembrou disso, graças a Deus que ele viu o link da rádio. Houve ofensa, pessoas se ofendiam, eu estava acompanhando aquilo e ele era bem... Você, Carlos, não media às vezes as palavras. Eu acho que agora você deve ter uma outra opinião, mas que a controvérsia não divida a igreja. Conheço um teólogo internacional com quem aprendi muito nos meus dias lá em Louisville e continuo aprendendo dele. Ele entende que 10% não é requerido para a igreja, porque o dízimo é parte da lei mosaica, do pacto do Sinai, entre Moisés e a igreja. Sim, que é pacto, Agora, não sei se é bem assim, porque Jesus viveu esse pacto sob a lei do Sinai? Para muitos estudiosos, sim, para outros, não. Mas eu concordo com aqueles que dizem sim, apenas objetando da seguinte maneira: é claro que a lei mosaica vigia nos dias do Senhor Jesus, até a sua ressurreição. Mas lembrem-se que ele falou sobre a sua própria posição diante desse pacto, diante dessa lei. Por exemplo, ele disse: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, vim cumprir. Olha que coisa! Agora, o que é que ele quis dizer com cumprir? Cumprir os 10%, cumprir tudo que... Não foi isso que ele quis dizer, não. Cumprir é pleirousai. Essa é uma palavra muito interessante no Novo Testamento grego, porque quando ele disse eu vim pleirousai, ele disse eu vim fazer com que a lei alcançasse sua completa finalidade. E eu já falei uma vez sobre um tempo verbal grego que se chama auristo, que é um texto amplo e limitado. O verbo está no auristo. Então, cabia uma tradução mais ampla desse texto de Jesus. Por exemplo, eu vou fazer com que a lei alcance amplamente, aí está o auristo, amplamente a sua finalidade.
E o que foi que ele passou a dizer depois disso, no mesmo capítulo 5? Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Olha que autoridade do Filho de Deus de interpretar amplamente, né? Fazer com que a lei atingisse a sua completa finalidade. Então, Jesus está vivendo sob a vigência daquele pacto, mas ele veio fazer aquele pacto alcançar a sua plenitude. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Só Jesus pode dizer isso. Agora, Jesus fala aos escribas e fariseus no capítulo, oh meu Deus, eu acho que é 23 de Mateus, sobre o dízimo, usando a mesma palavra dízimo. Então, para o Senhor Jesus, naqueles dias do seu ministério até a sua ressurreição, dízimo era 10%. O percentual na constância da lei era 10%. Após a ressurreição, fica claro no ensino do Senhor Jesus, durante a ceia durante a ceia com os apóstolos, que existe um novo pacto no meu sangue. Agora, o fato da igreja estar sob novo pacto não quer dizer que o dízimo é da lei e não do Novo Testamento. Em hipótese alguma. O dízimo é ensinado e requerido tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Lembre-se da sequência. Abraão deu dízimo antes da lei. E como resultado, o filho dele, Jacó, também se disse dizimista. Capítulo 28 do Gênesis. Depois, Neemias falou sobre o dízimo. Amós e Malaquias fizeram veementes apelos. Ageu falou sobre crentes que cuidavam da sua casa e não cuidavam da casa de Deus. Então, o dízimo sempre foi observado pelos crentes no Antigo Testamento, antes da lei, e ratificado, confirmado posteriormente na lei. E sabe por que os crentes no Antigo Testamento praticavam e defendiam o dízimo? Porque eles aprenderam com Moisés que o dízimo é santo. Levítico 27:30. Todos os dízimos são santos ao Senhor. Eles pertencem, diz o texto de Levítico 27:30, pertencem ao Senhor. Então, não foi por acaso que, ao encerrar a profecia do Antigo Testamento, Deus usou com tanta veemência o profeta Malaquias para lembrar a igreja. Malaquias dedicou parte do seu livro para lembrar ao povo de Deus a importância de entregar os dízimos. E a ideia que eu tenho, Welber, é que Deus quis que aquele ensino dos dízimos ficasse gravado na mente, no coração do seu povo. Porque depois daquele profeta, Malaquias, haveria 400 anos de silêncio profético, que nós chamamos de período intertestamentário ou interbíblico. Silêncio profético até João Batista aparecer antes do ministério de Jesus. Então, por que Malaquias enfatizou tanto, não é, o ensino do dízimo, o último profeta? Então vem o Novo Testamento e o dízimo continua no ensino de Jesus, no ensino dos apóstolos. Jesus ensinou sobre o dízimo. Já ouvi pessoas contrárias ao dízimo dizendo que Jesus criticou os líderes religiosos em Israel porque davam o dízimo. Que isso? Isso é falso. Olha o que Jesus disse. Ai de vós, escribas, versículo Mateus 23, versículo 23.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes omitido o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas devíeis fazer. Que são estas coisas? Justiça, misericórdia e fé. Sem omitir aquelas. O quê? O dízimo do endro, do cominho, da hortelã e tudo. Então, aqui, Elber, parece, nem se trata de uma questão de interpretação, de hermenêutica. É só de leitura. Eles leram, mas não entenderam. Tem um princípio rudimentar da hermenêutica que é mais ou menos assim. Ler, meu Deus, ler não é somente juntar as sílabas. Ler é juntar sílabas e entender o que lê. Qual foi a preocupação de Filipe com aquele eunuco? Entendes tu o que lês? Porque às vezes a pessoa lê, mas não entende. Esses que leram Mateus 23, diz que Jesus criticou os líderes judeus porque davam o dízimo, leram, mas não entenderam. Mas Jesus disse mais. Jesus disse que muita gente não entrega o dízimo porque tem um senhor chamado Mamon, que é o dinheiro. E Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Então, um crente que não entrega os dízimos está incluído nessa sentença do Senhor Jesus. Ele tem um senhor que não é Deus, que é o dinheiro. Por isso que ele não entrega o dízimo. Agora, eu tenho recebido, o Elber e meu amigo Carlos, algumas perguntas antigas, assim, por exemplo, de pastor, e líderes que exploram seus liderados? Existem líderes que exploram seus liderados? Eu creio que sim. Eu não vejo esse tipo de líder entre os batistas e os evangélicos tradicionais. Mas que existe, existe. O que eu diria? Que esses líderes não estão seguindo o ensino das Escrituras. Eles têm o seu próprio ensino. Mas eles usam a Bíblia? Sim, usam. Mas as heresias são tiradas da Bíblia. Por quê? Por uma interpretação tendenciosa. Eu posso pegar um texto da Bíblia e fazer uma interpretação ao meu bel prazer e levar o povo a um sacrifício, como existe às vezes. Isso é uma heresia. Um líder que age extorquindo dos crentes, ele deve ser confrontado pelos crentes. Porque ele é um ganancioso. E se ele é ganancioso, ele está em pecado. O ensino dele é contrário ao ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos. Em que sentido? No sentido que dízimos e ofertas não devem ser impostos pelo líder, devem ser ensinados. Qualquer imposição sobre isso configura pecado. O pecado de incorrer na ganância, na extorsão, no amor do dinheiro, que a Bíblia disse, que Paulo diz a Timóteo no capítulo 6, que é a raiz de toda espécie de males. Então, mas eles devem ensinar de acordo com a palavra de Deus. Eu me lembro de uma senhora muito pobre que morava em umas casinhas de madeira embaixo de um elevado aqui em Salvador, da Avenida do Contorno, num lugar chamado Gamboa. Ela vinha fazer faxina em nossa casa, muito pobrezinha. E ela contou à minha esposa que na igreja dela, cada pessoa tinha que acertar o golira. Ela nem sabia o que era, né? Ela tinha um boneco na igreja dela, que parecia um gorila. Ela falava,
todo mundo tem que acertar o golira. A minha esposa não entendeu. E ela disse que tinha um boneco e cada pessoa tinha que comprar 5 pedras. Eles faziam umas pedrinhas de papel. Cada pessoa tinha que comprar 5 pedras para acertar o Golias, que ela dizia golira. Tinha que acertar o Golias, como Davi. 5 pedras para acertar o Golias. E, coitadinha, eu acho que ela tinha dificuldade de acertar o golira. Isso é uma extorsão. Isso é explorar a fé de uma pessoa humilde que mora embaixo de um viaduto e que certamente alimentava a ilusão de prosperar, porque há muito ensino sobre prosperidade, a chave do carro, a chave da casa, hoje é o dia da sua vitória, etc. e tal. Eu lamento um ensino desse, porque o crente não deve ser obrigado a dar como o líder entende que ele deve dar, porque isso faz dele um doador enganado, pesaroso, né? A Bíblia diz que cada um deve contribuir segundo aquilo que propôs no seu coração e não segundo o que o seu líder lhe obrigou a dar. Então, o dízimo continua a ser no Novo Testamento? Sim. Continua a ser ensinado e praticado pela igreja no Novo Testamento. E se você quiser saber, meu amigo Carlos, os crentes do Novo Testamento não questionavam o dízimo. Há um modelo de liberalidade no Novo Testamento. Agora, a última questão, como eu entender a Hebreus 7, de 1 a 10? Quais são os 2 advérbios? O texto está em Hebreus 7, de 1 a 10, e eu fecho essa primeira parte dizendo assim: quando uma pessoa na igreja ou fora da igreja afirma que o dízimo é só do Antigo Testamento, eu sei que ela está equivocada. Mas se o dízimo estivesse somente no Antigo Testamento, não haveria qualquer problema para mim, porque o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso ele está falando do Antigo Testamento. Então, o texto do Carlos, Hebreus 7, de 1 a 10, dá uma visão ampla sobre a entrega dos dízimos. E é o Novo Testamento ampliando, continuando e ampliando o ensino. Observe, versículo 7. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Esse texto ensina que o dízimo é do menor para o maior. Que o maior abençoa e o menor entrega o dízimo. Quem é o maior nesse texto de Hebreus 7? É Melquisedeque, o sacerdote. Abraão se inclinou diante dele e entregou, e ele abençoou. O menor entrega. O dízimo no Novo Testamento é uma interpretação do Antigo Testamento, não é? O menor se encurva e entrega, e o maior abençoa. Versículo 4 diz: considerai quão grande é este Melquisedeque. Olha, quem é o maior aí? A quem até o patriarca Abraão deu dízimo dentre os melhores despojos. Esse texto é típico, né? É um personagem tipo, Melquisedeque. Aliás, já existe uma pergunta aí de Campinas sobre quem é Melquisedeque. É outro pepino aí para gente tentar, quando chegar o dia, né? Os irmãos aí vão dizer qual é o dia de responder isso lá de Campinas. Esse é um texto típico. Abraão entregou o dízimo. Não é isso mesmo que o texto está dizendo? Agora, versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, isto é, entre os sacerdotes, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Melquisedeque tomou, diz o texto. Talvez a melhor tradução em português seria recolheu.
os dízimos de Abraão e o abençoou. Então, a bênção é do maior para o menor, o dízimo é do menor para o maior. Hoje, o crente é o menor que entrega os dízimos. Deus é o maior que abençoa. Foi o que Jesus disse: meu Pai é o maior. Não é lindo isso? João 10, 29. Meu Pai é maior do que todos. Então, finalmente, vamos aos 2 advérbios. Versículo 8, estão esses 2 advérbios que, na ocasião, eu mandei para o Carlos traduzir. Coitado dele. E aqui, certamente, recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Quais são os advérbios? Em português é aqui, rode, em grego, e ekei, ali. Rode e ekei são os 2 advérbios. Esses 2 advérbios estão chamando atenção para quê? Por que o Espírito Santo levou o autor aos Hebreus a usar esses 2 advérbios? Para nos ensinar que na questão do dízimo existem 2 sacerdócios. Aqui, o advérbio rode ensina sobre o sacerdócio levítico. Araônico é o sacerdócio aqui, levítico, em cujo sacerdócio o dízimo não foi instituído, mas foi confirmado, porque o dízimo começou antes do sacerdócio, antes da lei. Mas no sacerdócio aqui, no sacerdócio rode, o dízimo foi confirmado. Qual é o outro sacerdócio? É o sacerdócio ekei, ali. Aqui recebem dízimos, ali recebem dízimos. E o sacerdócio ali é o sacerdócio do Senhor Jesus. Observe que o texto diz: aquele de quem se testifica que vive. Será que a Bíblia testifica que Levi vive? Que Arão vive? Não. Levi e Arão estão mortos, aguardando a ressurreição. Ninguém testifica no Novo Testamento que eles estão vivos. Agora, Jesus sim. Jesus é o único sacerdote, e os irmãos sabem que Jesus tem 3 ofícios, né? Profeta, sacerdote e rei. O Senhor Jesus é sacerdote. Ele é o único sacerdote de quem se testifica que vive, de nenhum outro. E a ressurreição do Senhor Jesus é modelo da futura ressurreição de Levi, de Arão e de todos os crentes. Então, são 2 sacerdócios que recebem dízimo. O sacerdócio levítico, no Antigo Testamento, e o sacerdócio do Senhor Jesus, no Novo Testamento. O sacerdócio levítico, ou arônico, é o sacerdócio aqui, tipo, figura do sacerdócio ali, do Senhor Jesus. Então, quando um crente afirma que não entrega dízimos, porque, viu, Elber? Quando um crente afirma que não entrega dízimos porque ele crê que o dízimo é somente do Antigo Testamento, sabe o que ele está dizendo, Carlos, meu amigo? O que ele está dizendo é que ele só crê no sacerdócio de Levi. Ele está dizendo que ele não crê no sacerdócio de Jesus. Portanto, ele crê no sacerdócio que caducou e rejeita o sacerdócio eterno.
Lembre-se de Salmo 110 e Hebreus 5. O que é que se diz do sacerdócio de Jesus? Tu és sacerdote para sempre. Dizimista, meu amigo Carlos, meus irmãos que me ouvem, é uma pessoa que tem consciência de 3 grandes verdades. A resposta é pequena. Primeiro, a primeira verdade é a grandeza de Deus. Jesus disse: meu Pai é maior do que todos. Crer nessa verdade é um passo importante para ser dizimista. Abraão creu que Melquisedeque era maior. Nós cremos que Deus é maior. Então, eu poderia perguntar: meu amigo que ainda não crê no dízimo, aceita a verdade que Deus é maior? Isso é um passo para ser dizimista. E o maior abençoa, o menor entrega. A segunda verdade é que o sacerdócio levítico araônico recebia dízimos, conforme a lei estabelecia. Mas esse sacerdócio chegou ao fim. O sacerdócio araônico não era um sacerdócio perene. A Escritura diz: na verdade, aqueles, isto é, os sacerdotes araônicos, foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Hebreus 5, 23. Aí eu pergunto: meu amigo que ainda não é dizimista e se opõe à prática dos dízimos, se opõe porque o sacerdócio levítico não existe mais? De fato, não existe mais. Mas a terceira resposta responde a você. O sacerdócio levítico ou araônico não existe mais. Mas esse texto do Novo Testamento, para quem crê no Novo Testamento como palavra de Deus, claramente informa que o sacerdócio de Jesus recebe dízimos e vai continuar a receber. Por quê? Porque o sacerdócio de Jesus é diferente do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico caducou, mas o sacerdócio de Jesus é perene. Meu amigo, irmão, que ainda não crê na validade do dízimo no Novo Testamento, precisa crer na perenidade do sacerdócio de Jesus. Aqueles foram feitos, sacerdotes foram feitos em grande número porque eles morriam. Lembra-se, aqui recebem dízimos homens que morrem, mas ali, e o texto de Hebreus diz, mas este, olha a preposição alá em grego, isto é, mas pelo contrário, este, o sacerdote Jesus, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo, não vai caducar, é eterno. Então, meus irmãos, meu querido Elber, Carlos, meu amigo, que me ouvem, quando um crente ou qualquer pessoa não entrega o dízimo, porque entende que o dízimo é do Antigo Testamento, não do Novo, na verdade, o que essa pessoa está dizendo é, que tristeza eu digo isso, eu só reconheço o sacerdócio levítico. Eu não reconheço o sacerdócio de Jesus. Então, eu lembro que alguns estudiosos entendem, como eu falei no começo, que o Novo Testamento não fixa os 10%, mas a carta aos Hebreus é uma interpretação do Antigo Testamento. E o autor trata do dízimo citando 2 distintos sacerdócios, sem fazer qualquer ressalva quanto ao percentual. Pelo contrário, o autor aos Hebreus usa a mesma palavra decatas, que decatas está no acusativo, portanto é diferente de decatos, que significa 10. Agora, para quem quer dar mais do que 10,
eu observo que no Novo Testamento não há alteração do percentual, mas um estímulo a uma contribuição sacrificial. Isto é verdade cristalina no Novo Testamento. O Senhor Jesus e dos apóstolos. A viúva de Lucas 21 foi louvada pelo Senhor porque entregou sacrificialmente. Os macedônios, segunda aos Coríntios 8:9, foram louvados por Paulo porque entregaram sacrificialmente. E tanto a viúva quanto os macedônios eram muito pobres, diz o Senhor Jesus e diz o apóstolo. Portanto, no Novo Testamento, o dízimo continua com um estímulo: dar com liberalidade. O maior, Deus abençoa. O menor, o dizimista entrega. Deus abençoe aos meus queridos ouvintes nesta manhã. Elber, amigo, com você a palavra. Muito bem, então tá aí. Vamos esperar agora aí o que o povo vai falar na semana que vem. Mas assim, ficou muito claro, né, pastor? Outro dia eu vi um pastor comentando sobre isso, né? Sobre exatamente isso, essa dificuldade que algumas pessoas têm. E ele falando a respeito de que o Senhor Jesus, ele... A única coisa, vamos botar assim, entre aspas, né? Que Jesus reconheceu como Senhor foi o dinheiro, justamente porque as pessoas se submetem mesmo ao Senhor, né? Quando ele diz que você escolhe a quem você deve servir, né? Existem 2 senhores e você escolhe. Então, assim, o próprio Jesus está dizendo que o dinheiro é um senhor, ou seja, que a pessoa acaba se submetendo mesmo a isso, né? Um senhor que rivaliza com Deus, não é? Sim. E então aí a gente vê essa grande dificuldade. E eu vi já um outro comentário de uma outra pessoa também, falando assim: meu irmão, se você tem dificuldade em dar o dízimo, né? Imagina se você fosse entender mesmo o propósito, né? Dos apóstolos, né? Porque os apóstolos não era mais o dízimo, ele fala, os apóstolos eram o tudízimo, né? Porque eles pegavam tudo e dividiam entre os irmãos. O dízimo começou com tudo. Sim. Abraão deu tudo. Depois veio o filho dele, Jacó, e disse: de tudo quanto me deres, te darei o dízimo. Eu conheci um pastor que quando uma pessoa dava um presente a ele dizia: me desculpe, mas quanto custou? E a pessoa dizia quanto custou, ele anotava e dava o dízimo. Se desse uma meia a ele... Aliás, pastor recebe meia e gravata. Né? Aliás, eu tenho que fazer uma ressalva, porque a minha igreja sempre me dá camisas bonitas, viu? Mas, em geral, a gente recebe... Mas a reclamação do povo é essa, né, pastor? Hein? Mas a reclamação dos demais pastores são essas aí, né? Recebe meia e gravata, não é? Sim. Quando a gente era pequeno, fazia aniversário, a gente tinha que avisar meu pai: papai, eu já tenho Bíblia, porque senão ele dava Bíblia de aniversário. Pois bem, então, o que é que eu estava dizendo? Que de tudo, de uma meia, não me pergunte se eu faço isso, mas eu estou citando um pastor que fazia isso, já está na glória. Ele fazia isso, e é muito interessante, não é? Separar para o Senhor o dízimo de tudo quanto me deres, né? O dízimo deve ser de tudo quanto vem à sua mão, para entregar com fidelidade ao Senhor. O Novo Testamento mantém a palavra 10%, que é a palavra ma'aser, que a palavra significa 10, é o número 10 em hebraico, mas ele estimula a liberalidade. Sim. Pastor, tem uma pergunta aqui de uma pessoa, tá aqui no nosso WhatsApp, né? Que a gente abriu para que as pessoas pudessem perguntar, porém a gente não vai identificar essas pessoas, né? Porque às vezes pode se sentir constrangida, né?
Então a gente vai estar trazendo sua pergunta. A pessoa está perguntando aqui o seguinte: é correto na igreja cada um ter envelope para escrever o nome e o valor que está dizimando mensalmente? Olha, eu sempre penso que a igreja é autoridade para decidir a sua forma de administração. Entendeu? E eu fui no meu primeiro pastorado, havia um envelope de cada pessoa e havia um local onde se colocava isso, mas depois eu fui pastor de outras igrejas que não usavam esse método. Agora eu me lembro de uma ilustração muito interessante. Um crente que trabalhava numa empresa falou muito que a sua igreja estava em reforma, que a sua igreja estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, que a mocidade da sua igreja trabalhava na reforma. E aí esse amigo disse: eu queria conhecer a sua igreja. E ele trouxe o amigo. E logo que ele entrou, do lado direito havia muitos envelopes com o nome dos crentes. E aí ele pegou o envelope daquele amigo dele. Ele pegou o envelope daquele amigo dele e olhou, e o envelope dele não tinha uma oferta nem dízimo. E aquele amigo disse: mas rapaz, como é que você tem coragem de ver tanto trabalho na sua igreja e não contribuir para isso? Olha que vergonha aquele rapaz passou. E segundo a história que foi contada por um professor, aquele rapaz passou a ser dizimista. Quer dizer, nesse sentido, o envelope ali denunciou o dizimista, o não dizimista, que passou a ser dizimista. Dizimista fantasma. Eu não sei. Cada igreja tem a autonomia, não é? Uma das coisas que nos distingue como igreja batista é que ninguém manda na igreja batista. A convenção sugere, administra muita coisa em favor das igrejas, mas ela não manda nas igrejas. Não é verdade que isso acontece? Isso entre as igrejas batistas. Não tem um conselho que decide pela igreja. Cada igreja, por menor que seja, ou por maior que seja, ela tem a sua própria administração. Foi isso que Paulo ensinou a Tito. Tito, vai lá para a Grécia, vai lá para Creta e estabelece uma administração na igreja. E foi isso que ele foi fazer, né? As nossas igrejas têm estatuto, e as nossas igrejas decidem, não é? O que é bom para elas, e dentro, evidentemente, do ensino das Escrituras. Eu não saberia responder a essa pessoa. Eu diria a igrejas que não admitem isso, a outras que admitem e fazem isso. Eu deixo a decisão com a igreja. Até porque eu acho que também, de repente, é bom conversar com o pastor dele, se ele se sente constrangido por escrever no envelope e tal. Sei lá, bota na salva lá direto e avisa, não sei nem se pode fazer isso, né? Mas assim, enfim, importante que ele não deixe de ser dizimista e também não fique... porque às vezes a gente começa a criar obstáculos, né? Na nossa mente, na nossa cabeça, vem obstáculos no coração para estar motivando para que a gente não venha dizimar, não venha estar ali obedecendo a palavra do Senhor. Tem uma irmã que... Olha, veja, tem uma coisinha mais. Por exemplo, eu tenho prazer em colocar o meu nome no envelope para entregar o meu dízimo e da minha esposa no gasofilácio. Então, não bota no quadro, mas bota no envelope que vai para as mãos da diretoria, da tesouraria e de todo mundo que cuida do dinheiro na igreja. Então, não sei. Eu diria que cada igreja decide. Eu tenho prazer em ter um envelope com meu nome. Sim. Teve uma irmã que botou aqui que o esposo dela também é desse jeito, que ele é pastor também.
e também dá o dízimo de tudo. Ela falou aqui do queijo, da banana, da gravata. Tudo que ele ganha, ele também. Do que vem como presente, né? e dá o dízimo de tudo. Meu pastor, Amém. Muito bom mais uma vez estar contigo, né? O senhor teria mais alguma coisa aí a acrescentar no nosso assunto de hoje? Eu diria, Elber, o seguinte: não esqueça, meu irmão, o ensino do Antigo Testamento veio para o Novo Testamento. O maior, que é Melquisedeque, recebe e abençoa o dizimista. No Novo Testamento é o maior, que é Deus, recebe e abençoa. Lembre-se, aqui, isto é, no sacerdócio levítico, recebem dízimos homens que morrem, né? Melquisedeque, uma figura típica, morreu, e todos os sacerdotes, diz a Bíblia, todos eles eram eleitos em grande quantidade porque eles morriam. Então, o ensino do Antigo Testamento veio para o Novo Testamento, com uma única diferença: o sacerdote que recebe dízimos no Novo Testamento não morre, é eterno. O menor no Antigo Testamento, que é Abraão em relação a Melquisedeque, Abraão se encurvou e entregou o dízimo. No Novo Testamento é a mesma coisa. O menor, que é o dizimista, se encurva e entrega ao sacerdote eterno, que é o Senhor Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, eu falo isso em nome do Senhor Jesus. Reconheça o sacerdócio perene de Jesus e entregue a ele os dízimos, porque os dízimos pertencem a ele para a consecução da sua obra. Pastor, obrigado, querido. Até sexta, então. Bom fim de semana. Um abraço para você também. Deus abençoe você e a sua casa. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.